Bom, já estamos ao vivo aqui. Agora aguardar mais alguns segundos aí para esperar o pessoal entrar na sala aqui. Ok, o pessoal já está entrando aí, já estamos com 20 pessoas dentro da sala. Acho que a gente já pode começar aqui o nosso bate-papo, né, Ivonete? Certo. E, bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes hoje. A gente vai tratar de um tema, novamente, a gente busca trazer para o nosso webinar temas relevantes para o setor, e dessa vez a gente vai tratar sobre classificação, e principalmente no caso aí focado no milho, que estamos em vias de iniciar a colheita de milho safrinha, segunda safra, que aliás eu digo até, Ivonete, que safrinha de safrinha não tem mais nada, né? Esse nome que a gente colocou lá atrás e hoje carrega ainda, já é um safrão de soja, de milho, né? E então, agradecer a toda a presença de todos vocês, espero que esse papo seja produtivo para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, e agradeço, Ivonete, a sua disponibilidade em nome de toda a equipe Siacom para dispor aí do seu tempo, da tua noite, do teu descanso, que eu sei que você está viajando a trabalho, para poder trazer um pouco de conteúdo relevante para o segmento. Então, novamente, grato pela disponibilidade em nome de toda a equipe Siacom. Ok, boa noite a todos. Agradeço aí a equipe do Siacom pelo convite de falar sobre classificação de milho, né, que é o assunto do momento aí, para poder tirar algumas dúvidas ou esclarecer alguns pontos aí da classificação do milho. Perfeito. Bom, já tem um pessoal aqui, Carlos, Valmor, Leonardo, Lucas, enfim, Wallace, tem bastante pessoa aqui. Pessoal, aí vocês podem ir colocando algumas perguntas aqui diretamente. Sinibaldo também está aqui presente. Tem o pessoal da Siacom também vai estar no chat, se vocês tiverem alguma dúvida, para poder passar e a gente dá sequência aqui. Bom, Ivonete, primeiramente, no próximo, não preciso nem falar tanto da Siacom, a gente provém soluções aí para o segmento de pós-colheita, no caso de sistemas de gestão antifraude para armazéns gerais, principalmente, tá? E gostaria que você falasse um pouco sobre o teu trabalho no segmento, e como começa e quais são os trabalhos que a ITR Treinamentos oferece aí para o mercado. Ok. Eu sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal do Paraná. Eu trabalho com classificação desde 1978, e a ITR Treinamento, ela já está com 22 anos. Nós trabalhamos na área específica de classificação de produtos vegetais. Trabalhamos aí na área de grãos, na área de óleos vegetais, azeite, farinha de trigo, farinha de mandioca, né, que são análises de laboratório também. O nosso trabalho, ele vai desde a produção, que nós treinamos produtores, cooperativas, treinamos empresas que trabalham com recepção, expedição, importação e exportação de produtos. Nós trabalhamos no Brasil todo, né, andamos aí para o Brasil disseminando essa área que é muito importante, que é a questão de qualidade, e também estamos na América Latina, que aí no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. Lá a gente está fazendo o trabalho não com os padrões desses países, e sim com os padrões do Brasil, de milho e soja, porque eles exportam para o Brasil. Então, nós vamos treinar os classificadores deles lá. Bacana. Bacana. E, bom, aí a agenda voltando a ficar cheia já, viajando o Brasil, conforme você mesmo colocou, né? Sim. E que bom que as coisas estão voltando a funcionar e vocês poderem dar esse treinamento, e a gente vai focar aqui hoje em alguns temas que acredito eu que são de extrema relevância para quem está participando, né? Ok. Bom, dando sequência aqui, acho que quando a gente fala de milho segunda safra, tá? Ou seja, safrinha ou safra de inverno, né? A gente começa aí falando, né, Ivonete, sobre os principais cuidados primeiro com os produtores, né? Sim. Aborda um pouquinho, principalmente esses dois aí, que seria verificar a umidade e a regulagem. O produtor, ele tem que tomar muito cuidado aí na questão da colheita,
Então, de preferência que ele colha lá uma parte do produto, ou ele, hoje, tem produtores que têm determinadores de umidade, aqueles portáteis, tomar muito cuidado que aquele determinador que a recepção vai ter um produto que já foi homologado pelo Inmetro, pode dar diferença de um portátil para aquele que de ele bancada, vai né? De bancada. Ele tem que verificar a colheita, né? Não pode colher muito seco, porque aí vai quebrar muito o milho dele. Tem que tomar esses cuidados aí da questão. Se alguém perguntar qual é a umidade ideal, depende muito das condições do local, da colheita. Então, ele que tem que verificar qual é a umidade ideal que ele vai fazer colheita. Certo. Ou, se ele não tiver o equipamento, levar uma amostra na unidade de recepção para verificar qual é a umidade que o produto dele dá, para que ele não colha tão úmido e nem tão seco, né, que aí vai dar problema para ele, né? Porque tem algumas unidades também que elas vão estabelecer um teto, né, até quanto que elas conseguem receber o milho úmido também, né, porque também se ele colher e mandar isso para um determinado armazém, pode ser que ele refugue a carga, aí ele vai ter que sair procurando algum armazém que esteja disposto a receber aquele milho, né? Certo. Então, nesse caso aí, para verificar a umidade, coisas bem básicas, ou seja, utilizar aqueles portáteis mesmo, que ele consegue ir diretamente na lavoura, ou que ele não tem, ele leve para uma unidade armazenadora, onde ele vai entregar para tirar ali, para poder saber se ele se segura um pouco mais, aguarda, para poder. Para ele ter uma certeza. Isso, exato. E uma coisa que eu até conversando aqui antes contigo, né, sobre essa questão da regulagem da velocidade da colhedora para diminuir quebra e reduzir esses índices de impurezas, né? Certo. Isso aí, pelo que eu entendi, vai impactar diretamente sobre principalmente ali o percentual de impureza e de matéria estranha, né? Certo. Isso aí ocorre porque, primeiro, você tem hoje máquinas muito caras e você tem que colocar na mão de um operador que seja bem treinado, né? Isso aí, as próprias empresas treinam os operadores, né? E a questão que hoje tem se terceirizado a colheita e quem vai fazer a colheita, ele quer resolver o problema dele rápido, né? Então, aumentando a velocidade, vai ter maior incidência aí de impureza e matéria estranha, né, dentro lá do tanque da colhedora. Isso. Então, é preciso tomar cuidado, né, fazer essa regulagem e verificar a velocidade correta para poder diminuir essas perdas aí. Porque na hora de entregar, né, os descontos vêm em função, né, de acima daquele limite que a unidade de recepção vai ter como base para poder entregar o produto. Tá, perfeito. Inclusive, você citou até um caso de, acho que não sei se foi um cliente ou algum conhecido teu, que conseguiu zerar a questão da impureza, justamente regulando a questão de velocidade, né? Sim, isso aí aconteceu, teve um estado aí desse nosso Brasil grande aí que colhe bastante milho, a regulagem da colhedora, ela foi tão bem feita que ele conseguiu zerar impureza no milho. E isso para ele foi um ganho, assim, excelente, porque ele não teve nada de impureza na hora de entregar o produto. Tá, então ele vai manter dentro do padrão, não vai ser descontado, e com isso significa mais dinheiro no bolso. É simples assim, né? Com certeza. Aqui, até fazendo uma conta, até perguntei que você está aí em Palotina, né? E você me falou que a saca do milho está aí R$95 hoje, né? E se a gente pegar aqui, por exemplo, 53 mil quilos, vamos pegar um rodotrem, dividido por, quer ver, um rodotrem, bom, 53 mil quilos, vamos supor, você aplicar 1% que seja de impureza, dá 530 quilos, dividido por 60, 8,83 sacas, vezes 95, estou falando de R$840 numa única carreta. Sim, com certeza. Ou seja, então, essas questões que a gente às vezes não dá muito bola, mas isso no final do processo significa menos dinheiro no bolso, né? Sim, com certeza. Bom, aí, dando sequência aí, os principais pontos aos classificadores, né? Aí que entra um ponto que vocês estão diretamente envolvidos, né? Sim. Me fale aí sobre essa questão desse treinamento da equipe, o porquê, e acho que até contando algumas experiências que você já se deparou, inclusive no curso que vocês estão executando em Palotina, né? Certo. Essa questão do treinamento, o quão importante é e por que é necessário? O treinamento da equipe, principalmente antes de iniciar a safra, é muito importante.
E o treinamento da equipe vai padronizar todos os procedimentos. Primeiro, começando a amostragem, que é o ponto fundamental de se obter uma amostra representativa para identificar os defeitos. Então, é importante que o classificador ele seja treinado. Uhum. Utilizando corretamente os equipamentos de amostragem, coletando o número de pontos em função do volume que nós temos, depois nós vamos mostrar aí a parte de amostragem, usar o quarteamento das amostras, deixar de lado aquela velha prática de utilizar o balde ou a caixa, porque isso a gente demonstra para o armazém e para os próximos classificadores que, utilizando o balde, ele vai lá mexer com a mão o balde, toda aquela impureza mais fina, ela vai para o fundo do balde e você não vai contabilizar. E isso aí já é um ponto contra o próprio armazenista. Exato. Porque ele não vai ter aquela real identificação da impureza que ele deixou de determinar se ele utilizasse o equipamento, que é um quarteador, é um multicanais, que ele pode utilizar depois da coleta de amostra, para até chegar na sua amostra de trabalho, que ela seja transparente, essa amostra de trabalho, sem o ponto aí fundamental, que é a operacionalização do classificador. Então, nenhuma interferência do classificador na obtenção da amostra de trabalho. Exatamente. E sim usar um quarteador. Exato, e o importante é disso tudo para evitar aquilo que a gente acaba encontrando, às vezes, escutando, né, que o produtor fala em relação ao armazém, que é muito crítico, ou seja, às vezes a pessoa não está treinada, não está fazendo o procedimento da maneira correta, depois até o nome do armazém acaba ficando, digamos assim, relativamente queimado, porque lá estão, por exemplo, metendo a mão na classificação, ou seja, estão puxando, nem metendo a mão, puxando demais na classificação. Puxando demais, Isso, e às vezes, ou no caso, como você citou, às vezes puxando de menos, porque na verdade, como ele manuseia ali a amostra no balde, como você falou, ele deixa de colocar o percentual correto e isso vai em prejuízo com o armazém. E eu acredito que nessa relação, né, Ivonete, tem que ser algo muito transparente, não é para puxar demais na classificação nem de menos, é para ser aquilo que é. Com certeza, não vai beneficiar nenhum nem outro, o correto, o justo, né, para os dois lados, que é uma relação comercial, né? Exatamente. E até a questão, antes de você passar aí para o próximo aí, você me disse que tinha, inclusive, numa turma que você está fazendo o treinamento aí, que eles estavam fazendo um processo de classificação conforme norma anterior, né? Nem estavam seguindo uma norma atual. Isso aí tem acontecido bastante, no milho, principalmente, utilizando conceitos da portaria 845, que é anterior a essa Instrução Normativa 60. Principalmente na identificação do ardido, que é mais de 1/4 do tamanho do grão. Eu falei, está muito atrasado, isso aí já não existe mais. Já foi. Então, mas quando mudou? Eu falei, mudou, né? E nós temos que estar bem antenado nessas mudanças, porque isso vai impactar na sua expedição, na sua recepção. Quando você manda lá para o porto, né, o milho, você está classificando erroneamente, isso aí vai te dar um prejuízo. Porque a identificação do defeito ela tem que ser correta. Exato. Aí o pessoal já fez algumas perguntas aqui, eu não estou acessando o chat aqui. Tá, mas pode deixar que eu tá ok, aqui. Tudo bem. O Wellington Pereira pergunta, qual que é a umidade mais indicada para um bom armazenamento e conservação de milho vindo direto da lavoura? O tecnicamente recomendado são os 14%. Os 14%, né? Os 14%. Perfeito, ou seja, veio acima disso, secador, e depois faz a amostragem no secador e joga para dentro, né? Certo. E o Márcio está perguntando sobre o ato de peneirar o balde para análise de sementes tóxicas ou insetos. Pode ser efetuado? Isso aí é um questionamento muito grande dentro da classificação que a gente trabalha já há bastante tempo e com empresas. Se você peneirar a ponto lá em cima do caminhão, eu acho que é incorreto. Você tem que fazer uma boa coleta de amostra, um bom número de pontos dentro do seu caminhão, e aquela tua amostra de trabalho que você tem que peneirar e verificar as condições, se tem alguma
erva daninha que seja diferente, que seja restritiva na recepção da sua empresa. Perfeito. Tá, aí o Gabriel, a última aqui para a gente já puxar, pessoal, às vezes a gente não consegue passar por todas, mas já vou agradecendo aí pela participação de todos, é bom que enriquece. O Gabriel fala sobre essa questão até que eu citei de, o armazém às vezes está puxando muito na classificação, e ele me pergunta se quando isso ocorre, às vezes está muito discrepante, porque às vezes o produtor faz isso, né? Ele está às vezes entregando o mesmo talhão no armazém A e no B, tá? E às vezes do mesmo talhão dá uma discrepância muito grande em relação à classificação. Ele pergunta se existe algum órgão que possa ser acionado para poder, como se diz, intervir junto a outra unidade armazenadora onde a discrepância está muito alta. O que seria aí o órgão é o Ministério da Agricultura. Da Agricultura mesmo. Que aí você pode solicitar uma empresa credenciada pelo Ministério para que colete a amostra, realize a classificação, emita certificado de classificação, para que você tenha um documento oficial e que seja questionável. Aí entra a questão até dos bons processos, que seria a questão da contraprova, ou seja, se ele falou, vá imediatamente até o armazém, solicite a contraprova, com certeza. E que leve que seja o classificador credenciado para poder fazer e chegar no acordo, porque, voltando, o ideal, obviamente, é sobre, não é nem puxar para o armazém, nem produtor, ou seja, é o correto. É o que é. Isso é importante. Dentro do treinamento dos classificadores, nós falamos sobre a conta-prova. Ela é garantia que o classificador está fazendo o trabalho bem feito e que, na hora que ele é questionado, ele tem a amostra de conta-prova para provar como é que foi feito todo o trabalho. Então, ela é muito essencial e importante dentro de todo o sistema. Exatamente. Tá. Eu me recordo, na época que eu trabalhava não fornecendo serviços e soluções para o armazém, mas diretamente no armazém, era comum. O produtor, às vezes, falava que estava muito alto, o produtor ia diretamente no armazém e o classificador da unidade onde trabalhava fazia todo o processo na frente dele, justamente para poder chegar ao mesmo ponto. Aí, geralmente, se equalizava e não se tinha nenhum problema, porque a questão é transparente. Sim, com certeza. Okay. Bom, se quiser dar sequência aí, Vanete, acho que agora você pode... Eu já pulei aqui pro... Tá. Acho que essa é importante para a gente falar, né? Que daí está bem no centro e onde é que está todo esse processo que envolve classificação, né? Isso aí as atividades que ocorrem a classificação, primeiro de tudo a recepção, quando o produto vem da lavoura, úmido e sujo, ele vai passar pelo primeiro processo aí de classificação. Normalmente se determina a umidade, impureza, matéria estranha e alguns defeitos que vêm de campo, que aí toda empresa que recepciona, ela tem a norma operacional. Todas as empresas que a gente trabalha, elas utilizam como referência os conceitos que estão na Instrução Normativa 60. Os percentuais, ela vai estabelecer quais percentuais que ela quer receber, que não tem desconto, a partir daquilo passa a ter desconto. Mas, normalmente, eles usam o tipo 1, né, com algumas exceções, o tipo 1 que está estabelecido na 60. Depois, aí vem a parte, o produto vai ser limpo e seco, aí vai ser expedido. Normalmente, vem uma terceira parte aí fazer a expedição. A gente precisa ter muito cuidado para quem está fazendo a classificação de expedição, para que a empresa que está entregando o produto acompanhe todo o processo de classificação. E a gente tem encontrado muito classificadores que não são treinados e fazendo um trabalho mal feito. Aí isso vai contra a empresa que está entregando o produto. E ela pode questionar, sim, né, o trabalho que está sendo feito pela terceirizada. Né? Não é nenhum questionamento aí se o classificador é treinado ou não, mas a gente tem que acompanhar que o produto é meu, ele vai sair daqui, eu conheço o meu produto e eu sei na condição que eu vou entregar. Sim, perfeito. Aí na parte de exportação, todo mundo conhece, né, nós exportamos muito milho e soja, e é feita a classificação. No produto que vai para o porto, antes de entrar no porto, ele é classificado para formar o pool de exportação, e depois, quando entra no navio também é classificado. Aí tem as empresas que fazem esse trabalho, né, para poder exportar de acordo com o contrato.
Para processamento, aí no milho que vai para a ração, a empresa que recebe, ela classifica também o produto, além de fazer, né, a verificação de micotoxina, né, que todo mundo sabe que a aflatoxina é um problema sério. Para consumo direto, nós não temos o milho, mas tem os processos aí de produtos que vão para consumo, canjica de milho, ou blitz, salgadinho de milho, Flocão, e enfim, também eles vão ser classificados. Importação, todo produto que entra no Brasil, por força de lei, é obrigatória a classificação. Em todo o centro aí dessas atividades está a pessoa mais importante, que é o classificador. Exatamente. Nós damos uma importância muito grande ao classificador e da responsabilidade que ele tem, né, em fazer o trabalho. Ele vai ser responsável por todo esse trabalho e ele tem responsabilidade, direitos e deveres, né, para poder seguir a fazer um bom trabalho. Perfeito. E aí você está tocando nessa questão, acho que vale muito o recado para quem estiver aqui também, e obviamente isso vale para as cooperativas, para donos de armazém e tudo mais, que é justamente o foco, manter essa pessoa treinada e dar todas as condições para que ela consiga executar o seu trabalho, tá? E uma questão que às vezes a gente vê, acho que até comentei contigo, muita preocupação na recepção do grão, tá? Ou seja, onde faz todo o processo, te dá as condições, mas na expedição, como o lote já foi comercializado, acaba deixando isso por conta do classificador terceiro que veio para poder fazer o processo de embarque, tá? E muitas vezes, eu já vi muitos clientes, às vezes, cometendo, às vezes eu chamo até de falha, né? Que é não imputar o dado correto, principalmente da umidade que está saindo ali da unidade, né? E a gente já teve casos onde faltou grão, justamente porque se você colocar uma média ponderada de, sei lá, trouxe para 14%, e você embarcou esse milho, sei lá, com 12%, citando aqui no caso do milho, você vai ter uma quebra. Umidade inicial, menos umidade final, divide, multiplica por 100, você vai chegar na possível quebra, né? E se você não tiver esse tipo de controle organizado, de uma maneira sistematizada, né? Então isso pode gerar quebra. E no caso que eu presenciei, inclusive, de um cliente, não me recordo se foi no Mato Grosso ou em Goiás, isso acabou gerando até a demissão do gerente da unidade por conta de... Eu tinha estoque no papel, que o sistema me dizia que eu tinha estoque, mas lá dentro do silo não tinha. Mas eu não controlei essa questão da umidade de saída, e ele simplesmente colocava 14 na saída também, só para um efeito, diríamos, para cumprir tabela, né? Isso aí é uma perda, né? Sim, total. Sim, a perda e é custo, né? Muito, perda de dinheiro. Muito envolvido. E além disso, a quebra de confiança entre o funcionário e o próprio armazém, o dono do armazém, né? Certo, com certeza. Perfeito. Uma pergunta que eu achei aqui até interessante, ela perguntou se o classificador manusear com a mão, manusear a amostra, se chega a interferir na umidade. Isso aí, a gente trabalha aí com os cursos oficiais, o que a gente sempre alerta, não colocar a mão na amostra que você vai determinar a umidade. Mas a minha mão não está úmida. Existem pessoas que transpiram muito pela mão. Mas tão pouco, isso... Para ver transparência, o ideal é você pegar uma conchinha, um copo, para poder pegar o produto que você vai ter que manusear, retirar impurezas e matéria estranha para determinar a umidade. Então, retira, usando aí uma concha, para que não coloque a mão. Perfeito. Maior transparência na obtenção aí dos resultados. Tá, acho que até eu já dei next aqui, mas fica à vontade se quiser seguir também, Donete. E você falou muito bem sobre essa questão da responsabilidade do classificador, e eu digo não só do classificador, mas do dono da unidade também, tá? Também. Seja ela cooperativa, uma empresa privada, ou um grupo familiar, ou o próprio produtor, tá? Porque a gente tem visto a quantidade de armazéns nível fazenda crescendo no Brasil, isso é muito bom, mas por outro lado também fica esse recado, né? Ou seja, esse camarada ele precisa dos equipamentos corretos para poder identificar os defeitos, fazer o processo de calagem, até a questão da segurança, né? Sim. Que infelizmente eu já presenciei alguns acidentes, inclusive com calagens manual do classificador subindo sobre o caminhão, não tendo a parte de EPI toda correta sendo, e isso acaba acontecendo, infelizmente. Sim. Então é muito importante que o proprietário do armazém, ele dê condições. Dê condições exatamente para que ele execute um bom trabalho, porque é uma responsabilidade muito grande, conforme se diz,
os direitos e os deveres ali envolvidos. Sim, isso aí é fundamental, porque hoje, na maioria dos armazéns, nós temos aí a questão de segurança, todo armazém está preocupado com as NRs, né, que tem que atender a altura, espaço confinado, utilização dos EPIs corretamente, utilização do próprio equipamento de amostragem, seja ele manual ou pneumático, é preciso ter com muito cuidado, tá? ter todo o cuidado nessa parte de coleta de amostras, porque acidente a gente tem visto aí todo dia acontecer, entrou lá dentro do silo, acabou ficando, foram mais 2, né? A semana passada aconteceu isso aí. Essa responsabilidade do classificador, por isso que ele tem na mão, né, todo o produto que passa na unidade, seja na recepção e expedição, então ele precisa estar treinado para isso. Na coleta de amostra, se ele não for fazer coleta de amostra, ele tem que treinar o coletor de amostra, porque senão ele vai estar trabalhando no escuro. Ele recebe a amostra lá e vê que isso aí está recebendo uma amostra que não sabe como foi retirado. Depois vem a identificação de defeito. Nós precisamos uniformizar os procedimentos e critérios para evitar as disparidades que ocorrem entre classificação. E depois vem o último, que é o resultado. Aquilo que deu dentro dos percentuais de tolerância, nas gramas que eu pesei, os percentuais de tolerância, aquilo que eu vou colocar no laudo, que vai ser utilizado aí pelo dono da empresa, pelo armazenista, pelo comercial para comercializar esse produto, ele tem que ser real. Eu não posso ter aquela, entre aspas, né, margem de segurança. A gente ouve muito isso, classificador. Vou pôr 0 mais 0,3 para margem de segurança. Isso não existe na classificação. Ou é ou não é. Aquilo que eu encontrei é aquilo que eu tenho que colocar no laudo para ser repassado para frente os resultados. Bacana. Aqui só para trazer aqui para a nossa audiência que está participando aqui hoje, um dado interessante. Antes, viu, pessoal, muita gente perguntando se vai ficar gravada. Ela fica gravada sim, depois o nosso time de marketing envia o e-mail com a gravação e vai ficar disponível também no canal do YouTube da Seacom e no nosso site também, tá? Aqui, aquela questão sobre a norma operacional de recebimento, né, Ivonete, que a gente comentava. Então, aqui a maioria, a pergunta foi lançada há pouco aqui, mas quase 30% das empresas não tem norma operacional de recebimento. Então, a gente até comentava isso antes, né? Sim. Falando sobre a importância que é. Então, você ter a norma, ou seja, como é que se trabalha aqui dentro, como é que vai ser utilizado, e treinar as pessoas para poder executar justamente a questão da norma que está sendo. Então, isso vem antes e é de suma importância. Certo. A norma operacional é o norte que a empresa tem. Isso. O que é? A regra é estabelecida e com transparência de quem ela vai comprar. Então, aquele que vai vender para ela, né, seja o produtor ou o cerealista, ou que vai entregar para ela, tem conhecimento da norma. Quanto mais informação eu tiver dentro da norma operacional, melhor. Mais transparente é o trabalho que vai ser feito. Aí eu coloco qual é a peneira que eu vou utilizar, qual é o procedimento de amostragem que tem aí para grãos, que é uma norma brasileira que pode ser utilizada. Colocar os percentuais, até que limite eu não vou dar desconto. Então, isso aí torna-se transparente a parte comercial da empresa. Muitos clientes nossos deixam até essa questão da tabela de classificação que está sendo utilizada para poder fazer o procedimento na sala de recepção dos produtores, ou seja, transparente para que todo mundo fique sabendo, inclusive com os valores que serão cobrados para a padronização do produto e a armazenagem. Sim, essa é a transparência que é necessária. Ou seja, eu digo sempre que o combinado não é caro, né, Ivonete? Não é caro, a surpresa depois de, mas eu não sabia que era assim, não sabia, bem isso aí. Foi explícito, né? Tá, perfeito. Bom, dando sequência aí, falando sobre a amostragem, como nós já estamos com quase 30 minutos, vamos dar uma acelerada, talvez, para a gente poder passar por todos os pontos aí. A amostragem aí de produtos a granel, o caminhão de acordo com a quantidade, isso tem que estar lá na sala de classificação para o classificador ter a consciência do que ele tem que retirar. Até 15 toneladas mínimo 5 pontos,
15 a 30, 8, no mínimo 8, né? Menor não, maior sempre que for possível, né, e necessário, e mais de 30 toneladas, no mínimo 11 pontos. Isso aí acho que a maioria já conhece, quem trabalha, né, mas é bom reforçar aí a questão aí da amostragem no número de pontos. Perfeito. Depois que eu coletei a amostra, então cada ponto que eu coletei é uma amostra simples, reunindo o balde, ele vai para a amostra composta, aí eu vou fazer a homogeneização, quartear aí a amostra, né, para obter a amostra de trabalho. Então, a amostra de trabalho, no milho, de acordo com a Instrução Normativa 60, ela no mínimo 250 gramas. As peneiras utilizadas para o milho é a peneira de crivos circulares de 5 milímetros e crivos circulares de 3 milímetros. Sabendo que, né, o que passou na 5 e ficou retido na 3 são quebrados, né, para poder identificar aí o quebrado. Identifiquei impureza, matéria estranha e quebrado, né, da amostra limpa eu vou identificar os defeitos. O restante da amostra média que eu tiver, eu vou fazer uma retirada de impureza e matéria estranha para determinar a umidade sem impureza e matéria estranha, conforme a recomendação do fabricante do equipamento determinador de umidade. Então, isso aí é o que está dentro da Instrução Normativa número 60. Aí alguém vai falar, mas eu não uso 250, eu uso lá 500 gramas, eu uso 300 gramas. Norma operacional. Se você colocou na sua norma operacional, você vai desenvolver o teu trabalho com uma norma operacional. Ah, mas eu não identifico o defeito em 250 gramas. 250 gramas. Então, se você tem um tamanho de amostra, normalmente em unidade de recepção ou expedição, trabalha com 100 gramas, no mínimo 100 gramas. Então, está dentro da sua norma operacional que você vai desenvolver o seu trabalho. Isso aqui que a gente apresentou, a Instrução Normativa número 60, que é referência aí para a classificação do milho. Perfeito. Aí vem a Instrução Normativa 60, com alguns defeitos, chamando atenção aí no grão carunchado, que ele é hoje individual. Ele não é mais junto com os grãos avariados. Então, saiu daquela 845 e ele era junto com os avariados, hoje ele é separado aí dos defeitos, né, os grãos avariados. Então, carunchado é individual. Tem muita empresa que ainda trabalha com o carunchado junto ainda com os avariados. É norma operacional da própria empresa. Então, chamando a atenção, o furo do caruncho e a galeria aí do caruncho que acontece. Grãos avariados, qual é os defeitos que compõem os grãos avariados? Os ardidos, os mofados, xoxo imaturo, fermentado, germinado e gessado. Então, aí nós temos essa somatória aí para os grãos avariados. Já colocando aí na tela o ardido, né? Pode acontecer no grão inteiro ou no pedaço de grão, que tiver escurecimento total por ação de calor, umidade e fermentação avançada, atingindo a totalidade da massa de grão. Veja como mudou o ardido da anterior. Então, ele tem que estar totalmente na cor escura para ser considerado ardido. Assim como os queimados, totalmente queimados, vão ser considerados aí como ardido. Só chamando a atenção que nós temos 2 grãos bons e o do meio de baixo é o grão queimado. Então, está totalmente queimado ali, né, o grão que vai ser considerado aí junto com o ardido. Os grãos mofados é o defeito mais grave que nós temos no milho, em função aí das micotoxinas. Então, mofados, grãos que apresentam... Opa, tem um errozinho aí, chama a atenção aí depois. Tá bom. Então, mofados são grãos ou pedaços de grãos que apresentam mofo ou bolor em qualquer ponto do grão, seja o tamanho, intensidade, aí ele vai ser considerado aí como mofado. Então, falando sobre as micotoxinas, a principal aí é a aflatoxina, nós temos 2 legislações no Brasil, que é a RDC e a Anvisa,
que é 20 ppb, 20 partes por milhão, que é o mesmo utilizado na NEC 43, que serve aí para exportação, que é obrigatório. E para a parte de ração é 50 ppb, 50 partes por milhão. Tá, e cada vez subindo mais, eu digo, até a gente comentava antes, subindo cada vez mais a régua em relação a essa questão da qualidade, né? Sim, tem algumas empresas... Ações, alguma empresa, alimentação humana, você tem um nível de Ele controle. já está reduzindo para 20 ppb. Tá? Exato. Xoxo imaturo, xoxo são os grãos desprovidos de massa, então os 4 da esquerda são xoxo, e o do meio aí, o terceiro aí, é o imaturo, que é aquele grão que foi espremido entre 2, né, na espiga, então ele ficou imaturo. Aqui só para chamar a atenção da formação aí do grão, que a parte córnea é a parte amarela, na parte do germe é onde eu tenho aí a extração de óleo, na parte interna do grão, o endosperma, e bem na parte do bico ali do grão do milho, a gente vai falar sobre maturidade fisiológica um pouquinho mais na frente, que está vendo confusão aí com os classificadores. Você até citou um caso, a gente vai chegar nele lá daqui a pouco, né? Sim, Aí fermentado, que é o início da fermentação aí do grão, que é escurecimento parcial da área do germe, chamando atenção para um grão cortado, dando a informação de como fica a área do germe, ela fica mais escura. Então, na parte branca ali, a parte farinácea do grão do milho, e a parte amarela, a parte do endosperma córneo. Os grãos parcialmente queimados que estão à direita, eles também vão ser considerados aí como fermentados, que é bastante similar aí à coloração. Qualquer dúvida que eu tenha na identificação do grão, eu devo contar no seu sentido vertical. Existem muitos classificadores que cortam ali a parte embaixo do grão do milho. Você deixa de verificar se tem ou não defeito ali bem na área central aí do germe, onde começa todo o processo de fermentação do grão. Grãos com plúmula roxa é uma característica da variedade do Decalbe ou DKB, em que a área central ali, na área central do germe, tem uma coloração escura. Quanto mais tempo de armazenamento, mais escura fica essa plúmula roxa. Isso é característica de variedade, ela não é defeito. Então, aí só para mostrar a plúmula roxa, todo grão tem plúmula, só que na variedade Decalbe ou DKB, ela tem essa coloração. Tá. Isso você já encontrou pelo caminho algum classificador, alguma empresa que estava caracterizando isso como defeito? Tem. E existiu por parte da empresa algum tipo de disseminação desse fato, que na verdade era característica da variedade e não era um defeito? Sim. Isso aí foi até classificadores, eles repassaram a foto. Nós repassamos que isso era característica de variedade, que não era defeito, estava sendo considerado como fermentado, início de fermentação. Aí orientamos a empresa, orienta os classificadores, mandamos as fotos, dissemos, isso não é considerado como defeito. Então, não pode identificar aí como defeito. Isso, e no caso, por exemplo, até o produtor que, por exemplo, plantou essa variedade, isso poderia estar impactando diretamente para ele, né? Se chega na unidade lá com desconto, vai entrar com desconto e, na verdade, era falta de instrução. E, novamente, eu retorno à questão do treinamento e da norma operacional, né? Ou seja, ter isso bem claro para que o produtor não seja lesado, né? Várias empresas que nós trabalhamos, a nossa orientação, e eles fazem isso, eles colocam essa característica, que da variedade Decalbe, plúmula roxa, colocamos a foto, a gente disponibiliza a foto, para que ele tenha conhecimento que lá não é considerado como defeito. E aí vem a questão da maturidade fisiológica do milho. Isso aí aconteceu há 15 dias. Duas empresas
me enviaram as fotos, tem essa aí, tem mais uma outra, me enviaram a foto e falaram, ó, tem um classificador aqui dizendo que isso aqui é fermentado. Fermentado. Aí, novamente, repassamos para eles, ó, isso não é característica de defeito, né? Veja o conceito do defeito que nós temos, isso é característica que vem lá do sabugo, lá vem esse pontinho preto, é a maturidade fisiológica do milho. Não pode ser considerado defeito. Então, novamente, norma operacional. E vai com a foto também. Que é o melhor, tipo assim, a norma diz e a foto ilustra, né? Ilustra. Por isso que é importante referencial fotográfico. Exato. E essa norma operacional está lá disponível para o próprio classificador. Se ele se cabe na dúvida, ele já consulta o documento e com a imagem, no caso, e já verifica como funciona, né, o processo. Sim, com certeza. O germinado, né, grãos ou pedaços de grãos que apresentam início visível de germinação, chamando a atenção que isso vem muito de campo, né, às vezes vem lá o grão de milho bastante inchado, né, porque tá úmido. Está úmido. Mas ainda não saiu o brotinho. Ele não pode ser considerado como germinado. Sim. Então, o germinado tem que sair o brotinho para poder indicar aí que ele está realmente germinado. Isso vai acontecer na característica quando você tem muita umidade e os armazéns estão cheios, você tem que manter o armazém, às vezes o caminhão na fila durante, quiçá, mais de dias. Sim. E às vezes o caminhão fica ali e sai um sol, embaixo da lona, umidade, o sol em si, aí acaba até germinando alguma coisa. Sim, acaba saindo, porque ele já tá bastante inchado, né? Exatamente. E pode acabar acontecendo isso. Bem, o defeito gessado é o defeito que o pessoal mais procura, mas é um defeito que a ocorrência não é tão grande quanto essa procura. Então, lembrando que os dois da direita são milhos bons, é para ilustrar a questão da variação aí da cor. Então, altera a coloração amarela do grão do milho. E essa variação, ela apresenta esbranquiçado opaco. E quando eu corto o grão, são duas características para identificar o gessado. Quando eu corto o grão, ele está totalmente farináceo. Então, com aspecto de gesso, até solta o pozinho. Então, são duas características que eu tenho que identificar o gessado. E o gessado é o último da escala de gravidade do milho. Ele é o último. O mofado é o primeiro e o gessado é o último. Outro detalhe bastante importante é o dano que é feito pelo percevejo leptogrossus zonato, denominado de percevejo gaúcho. Não fui eu que dei o nome, viu? Para deixar bem claro aqui, para não ter problema com os gaúchos. Mas o dano que esse leptogrossus zonato faz no grão, ele pica a espiga do milho, atravessa a palha e danifica ali, faz aquela mancha no grão. Isso não é considerado defeito. Na época do trabalho da Instrução Normativa número 60, foi feito um trabalho junto com a Embrapa, e a Embrapa diz que isso não danifica o grão, não altera. A não ser esse último da direita aí, que abre a picadura e ali começa a desenvolver mofo. Aí eu considero, né, como mofado. Mas só essa mancha no grão, ele pode estar em qualquer área do grão, ele não é considerado como defeito. Isso já foi definido pelo Ministério da Agricultura na época da Instrução Normativa número 60. Bacana. Grãos quebrados, né, que aí são pedaços de grãos que vazam na peneira de 5, que fica retido na de 13. Então, quebrado é o que ficou retido na peneira de crios circulares de 3 milímetros. Não vou ver defeito nos quebrados da peneira 3. Então, na peneira 3, a única coisa que eu vou retirar ali é impureza e matéria estranha. Perfeito. E a questão dos quebrados tem muito a ver até lá com aquele primeiro slide, quando a gente fala sobre velocidade, inclusive, de colheita. De colheita. Tá. Impureza.
Pedaços de grãos que vazam na peneira de crios circulares de 3 milímetros, então vou mostrar aqui. Então, pedaços de grãos que vazam na peneira de 3 e que vai para o fundo da peneira, ou que fica retido. Então, impureza é tudo que for da planta do milho que não seja o grão. Pode ficar retida na peneira de crios circulares de 5 milímetros, na de 3 milímetros, e a quirera fina que passa da 3 para o fundo. Aí é considerado como impureza. Que junto com matéria estranha, que é corpo estranho de qualquer natureza que possa ter junto com o produto, né, outros grãos, soja, né, outras sujidades, insetos mortos. Então, ele vai estar retido na peneira 5, pode estar retido na peneira 3, ou que vai para o fundo da peneira. Impureza e matéria estranha são juntos, e os percentuais de tolerância dos dois vai ser um só. Mas dentro da classificação nós temos uma diferenciação. O que é impureza? A maioria dos classificadores diz impureza para tudo, né, mas existe uma diferenciação. Tá. Que inclusive vai, até o Maurício colocou aqui, que eu acho interessante, né? Que assusta ver a quantidade de erro que se encontra tanto na entrada dos armazéns quanto FOB Fazenda. Aí ele cita a questão dos classificadores mal treinados, ou faz sem atenção, a classificação, e ele diz que atua com auditoria e geralmente ele encontra bastante erro, né? A gente volta naquilo, né? E você tem a quantidade de armazéns crescendo, ainda bem, né? Ou seja, Brasil com essa pujança, o único setor que cresceu durante a pandemia, né? Nós não paramos, o agro não parou, né? Sim. Os treinamentos tiveram que ser interrompidos por um tempo, né? Sim. Isso foi ruim, mas isso diz sobre o quão importante é esse aspecto que a gente está abordando aqui. Então, obviamente, aqui é um bate-papo de 1 hora que a gente passa, e, obviamente, nos treinamentos, conforme você mesmo diz, geralmente são de 32 horas, né? Que aí você consegue aprofundar, obviamente, com dentro da complexidade que é o tema e também da responsabilidade que se tem e da importância. Tá? E é importante porque eu tenho sido muito demandada em fazer curso de classificação online. Eu digo que não existe classificação online. O que nós temos é a classificação com amostra. Eu dou a amostra, faço todo o processo de quarteamento, dou a amostra, tenho todos os equipamentos necessários para poder dar o treinamento, e depois que o classificador terminou a amostra, eu vou lá corrigir. Esse é o nosso diferencial, é corrigir cada amostra que foi feita, para demonstrar ali junto com ele o que houve acerto, o que houve de erro, né, retirar defeito trocado, né, a utilização incorreta na identificação do defeito, para demonstrar e garantir que ele foi bem treinado. Sim, sim. E aqui, no exemplo que a gente citou até lá, puxando aqueles primeiros slides lá, que eu fiz uma continha rápida aqui, se você deixa de cobrar que seja numa carreta, conforme você mexeu no balde, a impureza desceu, ele não manuseou e acabou não aplicando o desconto que seria devido, né? Isso aí representa, sei lá, R$600 por cada caminhão, ou pior, enfim. Aí você vai colocando quantos caminhões passaram pela minha unidade, seja na entrada, seja na saída, né? O pessoal às vezes esquece. Esse grão vai sair, então é muito importante também cuidar dessa expedição e classificando da maneira correta. Mesmo não sendo você, mas que você insira essas informações e tenha na ponta do lápis, na ponta do mouse, né? Dar um clique e puxar o relatório para ver como é que está a qualidade do grão que entrou e saiu da unidade. Sim, com certeza. Bem, aí só para falar sobre a tabela de tolerância, nós temos aí 3 tipos no milho. Tipo 1, que é o menor quantidade de defeito, até 1% de ardido, e o total de 6. Grãos quebrados, 3%, impureza matéria estranha, 1%, e carnuchado, 2%. Esse é o que a grande parte das empresas hoje no Brasil que trabalham com recepção e expedição usam como referência o tipo 1. Aí temos o tipo 2 com seus percentuais de tolerância, tipo 3, o fora de tipo e o desclassificado. Então, esses são os percentuais de tolerância que estão dentro da instrução normativa número 60. Aqui só para chamar a atenção que hoje no Brasil
A ANEC ainda não encampou a instrução normativa 60, ela usa ainda os percentuais de tolerância do padrão argentino tipo 2, que a umidade aí é 14,5%, impureza de matéria estranha 1,5%, que é diferente aí do 1% da 60%, grãos quebrados 3%, carunchado 3%, ardidos e germinados 1% e total de avariados 5%. Chamando a atenção que os percentuais são diferentes, mas a identificação dos defeitos é o mesmo da instrução normativa 60. Tá? Nosso padrão é muito similar ao do argentino, mas sabendo que os percentuais aí da ANEC 43 é o padrão argentino tipo 2. Que não são os mesmos da instrução normativa. Não são, tem alguma diferenciação. O fora de tipo, a gente colocou isso aqui para chamar atenção quanto a insetos vivos. Tá. Nós tivemos problema essa semana aqui no treinamento, porque um dos questionamentos do classificador é: se eu tiver insetos vivos, o que eu faço no caminhão? Tem que fazer o expurgo. Então, se é um cooperado da cooperativa, vai entrar, você vai para uma moega diferente e vai fazer o expurgo desse produto. Agora, se está expedindo, tem empresas que colocam lá no seu contrato que não quer receber insetos vivos. Então, tem que fazer o expurgo antes de sair o produto. Isso, e pode até prejudicar. Isso tem custo, né? E além disso, tem que se cobrar esse tipo de trabalho, né? Sim. E como esse grão vai para pool depois, se esse inseto entrar e toda aquela... Aí existe um prejuízo pode ficar ainda maior se não for feito ali no momento. Então, novamente, puxando para a responsabilidade do classificador de alertar e alertar a empresa sobre a questão do inseto. E nesse caso, né, nós temos alguns clientes, inclusive, né, onde o processo de classificação ele é extremamente levado a sério, né, como deve ser, e inclusive esse é o tipo de carga que na nossa aplicação ela seria refugada mesmo. Tá? E uma vez o classificador dando, diríamos, o negativo nela, num processo de automação, esse caminhão sequer acessaria as áreas da moega. Certo. Vamos supor, né, num processo onde você está com muitos veículos, processo de recepção, a gente sabe como é aquela loucura em período de safra, né, muitos caminhões rodando. E às vezes ele deu, digamos assim, refugou a carga, mas o motorista quer saber, eu vou lá para a fila da moega, né? Sim. E alguém esquece de avisá-lo, ou não tem a restrição, e se não tem nenhuma barreira física, ele pode até adentrar e acaba descarregando aquele grão lá, né? Certo. E o risco se corre. E tem como, até na nossa aplicação, você consegue restringir que esse caminhão siga, ou seja, a próxima rota dele seria a portaria de saída e não acesso às moedas. Sim, com certeza. Isso é sério. Isso aí, para quem trabalha com exportação, que vai mandar para o porto, sabe que não pode ir com insetos vivos, né? Aí vem aquela situação do expurgo de caminhão, né? Que é um perigo, não pode ser feito, né? Mas a gente ainda ouve falar sobre isso, excesso de pastilha no caminhão, que não tem nenhuma vedação. Exato. E para o porto, todo mundo sabe que não pode insetos vivos. Exatamente. Então, mas no milho aí, o pessoal achou inseto vivo no porto, você sabe que pode ser refugado. Tá, ele porque até... para exportação lá eles não têm como fazer esse controle. Como diz, é o Saraiva, né? Tolerância zero, né? Zero, tolerância zero. O Wellington Pereira até pergunta, assim, não vão conseguir abordar todas as perguntas, mas acho que é bom, se existe uma tolerância de semente tóxica, ou isso pode variar conforme acordo comercial. A gente vai logo em seguida comentar sobre isso, logo em seguida. Então, adiantou já o Wellington aí Eu já respondo, Wellington. Então, produto desclassificado é proibida a comercialização ou entrada no país, né, do lote que apresentar uma característica dessa. Mau estado de conservação, aspectos generalizados de mofo e fermentação, presença de semente tratada, seja de qualquer produto, soja, milho ou trigo, não pode ter semente tratada com fungicida, né? E semente tóxica. Está ali a denominação de semente tóxica, mas o Ministério não tem uma lista de semente tóxica para nenhum produto. O que nós temos são os contratos ou o protocolo do país que nós exportamos, que tem lá, não como semente tóxica, e sim
erva daninha que não pode ir para exportação do país. É protocolo de exportação. Quer saber quais são os protocolos? Tem o da Rússia, o da China, de qualquer país, tem lá no Ministério da Agricultura os protocolos de exportação. Então, semente tóxica, hoje no Brasil existe essa disseminação de semente tóxica, a única que nós temos restrição é mamona, por causa da ricina. Então, mamona não pode ter, né, deixa eu voltar aqui, mamona não pode ter em nenhum dos produtos que ela é restritiva, é a única que está descrita. Agora, as demais sementes tóxicas, fedegoso, carapchão, crotalária, sorgo ralapense, sorgo sudanense, não existe pelo Ministério essa lista aí das sementes tóxicas. Mas o que tem é o protocolo do país que nós vamos exportar e que ele não pode receber semente de ervas daninhas no país. Aí vem odor estranho próprio ao produto, que inviabiliza a utilização do uso proposto. Bacana. Aí vem umidade, percentual de água encontrada na amostra, tem que ser isenta de impureza e matéria estranha, e aí eu vou utilizar o equipamento. O melhor equipamento para determinação da umidade é aquele que você tem e que utilize conforme recomendação do fabricante. Então, nós temos N equipamentos aí, a gente colocou aí um equipamento, mas nós temos N equipamentos que podem determinar a umidade. Mas tem que ser utilizado conforme recomendação do fabricante. Todo mundo sabe que agora entrou os equipamentos imetrados, né, que foram chancelados pelo Ministério, pelo Inmetro, né, e que os antigos, né, têm um prazo de validade aí, de validade que pode ser utilizado, e após esse prazo aí, vão entrar esses que são aprovados pelo Inmetro. E o tecnicamente recomendado para o milho é 14%. Perfeito. Aí colocamos aí a mamona, né, que é o que todos conhecem, baga de mamona e semente de mamona, que nós temos aí restrição em função do princípio ativo, que é a ricina, que ela é restritiva aí para todos os produtos. A gente colocou aí o último slide, que como a gente trabalha com várias empresas, e a maioria tem a sua norma operacional. Então, a gente colocou aí uma ideia de norma operacional para a empresa, do que seria. Pode ser uma amostra de 500 gramas, utilizar a peneira 5 e 3, tem empresa que não utiliza 3, né? Só utiliza 5, para retirar meio e quebrado. Então, se eu não tiver a peneira 3, então ele vai cair lá como impureza. Então, aí eu vou encontrar o percentual do defeito em função do tamanho de amostra. Aí quarteio para no mínimo 100 gramas e vou determinar todos os defeitos. Então, tem os avariados, mofado, ardido, fermentado, germinado, xoxo, imaturo e engessado. Os carunchados individualmente, e tem algumas empresas que ainda trabalham com o carunchado junto com os avariados. Aí eu vou fazer o percentual do defeito em função do peso da amostra que eu estou trabalhando. Então, é uma ideia aí de norma operacional para a empresa que ela pode utilizar, mas isso é uma parte. O que nós temos que colocar na norma operacional é como eu faço coleta de amostra, que equipamento que eu vou utilizar, as peneiras que eu vou utilizar, todo o procedimento, o romaneio, tudo isso. Quanto mais informação você tiver, mais transparente torna-se a sua norma operacional para conhecimento. Exato. E fica mais fácil para os novos entrantes, né? Porque às vezes você tem até um ponto... Safrista, né? Precisa ter, cara, como é que às vezes o camarada estava operando no armazém X ou em outro estado e veio para fazer uma safra e ele fazia de um jeito e acaba trazendo aquele jeito e continua fazendo e, na verdade, a norma é isso, né? Qual que é o padrão que esse armazém segue? E é o reforço da imagem, conforme você bem falou, na hora de identificação dos defeitos, para que fique mais transparente e fácil. Para o produtor que está entregando e até para o classificador que está ali, ou seja, a transparência máxima para evitar qualquer tipo de transtorno entre as partes, né? Com certeza.
aí agora passo para ti. Tá bom, tranquilo. Até espero ter atendido aí, se tiver alguma pergunta, a gente está à disposição. Assim, acho que a gente não vai conseguir passar por todas, o pessoal participou Sim. bastante, eu acho bem Sim. interessante colocar, tá? O Maurício até fala sobre essa questão de expurgo com pastilhas Gastoxin. Deixou só quem que me perguntou sobre a semente tóxica, né, que a gente já respondeu lá. Isso, exatamente. Aí tem, enfim, o pessoal falando sobre aqui qual é o percentual de desconto de fedegoso ou semente tóxica, acho que já abordamos aí essa questão. Ele falou sobre esse perigo do Gastoxin nos caminhões, que infelizmente isso ocorre, tá? Aí, a semente do fedegoso não tem, para o milho não tem norma, não. A única que tem higiênico-sanitária é a soja, que fala lá sobre semente tóxica, mas para o milho nós não temos, não. Você tem que ter na sua norma operacional se você vai restringir ou não, né, a entrada do fedegoso, carapichão, o que tiver. Entendi, perfeito. Bom, aí o pessoal está dando os parabéns, gostando bastante. Obrigada. Acho que é bom que a gente chega no que o pessoal tem gostado. Obviamente, conforme eu disse, a gente está falando aqui em 1 hora de como se diz, de assunto, né, que a gente está abordando, mas tentando trazer a relevância que é do setor para o setor, que às vezes é negligenciado conforme a gente viu. E a Ivonete acabou de deixar aqui, por exemplo, como sendo até uma ideia justamente de norma operacional, tá? E acho que as tabelas de classificação, como vai ser cobrado, como é que vai fazer a calagem, ou seja, tudo isso tem que estar nesse documento que é o padrão, que é as normas operacionais que aquela unidade deve ter, tá? E aqui falando um pouco a respeito, basicamente, nós temos um sistema que ele é especialista justamente na parte de recepção e expedição de grãos, ou seja, focado para armazéns gerais. E aqui, só para ter noção de uma tela, essa é uma tela, por exemplo, que a gente trabalha muito com para a recepção diretamente dos caminhões, né? Onde eu vou justamente conforme a norma estabelecida, né, Ivonete? Até teve alguém que colocou aqui, qual que é a tabela padrão? Não existe. Então, não existe a tabela padrão. Então, cada caso é um caso. Às vezes você vai ter uma tabela específica do Mato Grosso que difere do Paraná, de Goiás, Mato Grosso do Sul, do Pará, da Bahia, do Maranhão. Então, você tem N tipos de tabela, tá? E às vezes os nossos clientes perguntam, mas qual tabela eu devo usar? Bom, você tem algumas diretrizes, tá? O ideal é meio que utilizar, acredito que a tabela de grãos que a tua região opera, tá? Porque se você montar, exemplo, vamos supor que você é produtor, construiu o seu próprio armazém, você entrega hoje para quem? Eu entrego para A e para B. Quais são as tabelas que eles trabalham, tá? E você pode solicitar isso, né, Ivonete? O produtor às vezes fica, não, mas... Normalmente é só. Não, eu quero ver a tabela para que ele consiga discutir, ou seja, a transparência ela é importante. E o nosso software ele é adaptável, né, nesse aspecto. Tem cliente que só vai colocar ali, viu, Ivonete, umidade e impureza, e a variável só. Sim. Aí entra aquilo, né? Então, alguns são separados do variado conforme a gente colocou aqui hoje. Então, existe a condição da gente colocar, conforme a tua necessidade, quanto mais criterioso for o armazém para a classificação, o nosso software ele consegue atender, tá? Porque ele é flexível conforme a tabela também. Tá? Quanto mais informação você tiver disponível, isso, exato. torna-se melhor. Exatamente. Então, não fazer vista grossa, se eu tenho um processo de classificação bem feito, eu insiro isso dentro da aplicação, eu começo a ter algumas informações boas. Isso aqui, por exemplo, só para dar uma entrada acumulada, vou ter com desconto que foi feito de umidade, qual que foi a média ponderada, que eu acho que isso é uma informação extremamente relevante, que deve-se ter, né? A saída, a média de saída, então aqui, por exemplo, a média ponderada de entrada 16,32 e na saída está com 12,6, né? Se a gente fizer aquele cálculozinho de, vamos supor não, sequei esse grão a 14 e estou embarcando ele agora com 12,60. Provavelmente isso vai apresentar uma quebra. E o nosso software também faz esse preventivo de quebra justamente para evitar prejuízo para a unidade armazenadora. E está aí um relatório de dia a dia, por exemplo, qual que é a média ponderada por dia, e além disso eu tenho lá a média de armazenamento, ou seja, depois de caracterizado que eu joguei para 14, eu ainda recebi grãos abaixo de 14, então eu vim com a média de 13,89, está aqui a quantidade de descontos que foram aplicadas, e a média de saída que foi 13,20. Não tão distante, mas o que a gente percebe nos embarques dos clientes é que quanto mais tempo, obviamente, armazenado, e a gente está aqui no centro-oeste, vamos citar aqui, a umidade relativa do ar aqui nesse período cai de maneira abrupta, desértica, isso vai influenciar diretamente no processo de expedição. Então,
Por isso que nós temos aí, fica a dica de quem quiser, o nosso pessoal está aí, para entrar em contato com o nosso time, quiser deixar aí o recado, para a gente poder ter esse sistema de gestão especializado aí. Hoje o tópico foi diretamente a parte de armazenamento, mas a gente consegue oferecer, digamos, um software completo para tocar uma unidade armazenadora, seja nível fazenda, seja cooperativa, seja para armazém terceiros ou cerealistas também. Bom, eu acho que conseguimos, né, Ivonete, passar aqui, percorrer todos os... Talvez não conseguimos aqui passar por todas as perguntas, que o tempo que nós temos aqui, ele é restrito, e também temos que deixar a Ivonete descansar, porque amanhã tem mais treinamento, né, Ivonete? Tem mais treinamento. Exato, porque você vai até sábado, né, eu acho? Sim, a gente se coloca à disposição, quem quiser entrar em contato com a gente, tem o nosso e-mail, para disponibilizar aí para o pessoal. Acho que a maioria me conhece, né, pelo Brasil afora. Eu consegui deixar, né, o nosso trabalho aí em muitos estados. Eu tenho uma turma grande, viu? Vai dar mais de 15 mil profissionais que a gente já treinou no Brasil. Tá, isso é fundamental. E está crescendo o número de... Existe ainda a necessidade, além da revisão, tá? Os novos entrantes, porque é um setor que cresce e é necessário ter todo mundo treinado, tá? Com certeza. Tá, eu agradeço aí a disponibilidade, João. Agradeço aí toda a equipe Ciacom, né? A nossa primeiro contato aí com vocês, mas gostei bastante. E importante é que a gente repassar aí para todos que estão disponibilizando seu tempo aí para assistir esse trabalho que a gente faz aí. Isso aí. E um grande abraço aí a todos os classificadores do Brasil todos. Tá, perfeito. Então é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo. A equipe do Ciacom agradece bastante, Ivonete, pela sua disponibilidade e o teu tempo de descanso, que amanhã você está trabalhando novamente aí, semana que vem está no trecho de novo. Então, para a gente trazer um assunto que eu digo sempre de relevância, para gerar valor para o setor. Tem muitas pessoas aqui que te conhecem também, já participam dos nossos webinars. E é isso, a gente precisa disseminar boa informação. Esse é o nosso coisa. E estamos à disposição, e muito obrigado novamente. Ivonete, bom descanso. Obrigada igualmente para vocês. Um abraço em todos. Tchau, tchau.